nunca deixou de existir. A questão é que a fragmentação política era tanta que os senhores feudais dentro de cada feudo tinham uma importância muito maior. Faziam as suas próprias leis, cobravam seus impostos. E o rei, como não tinha um exército, como não tinha uma estrutura política, uma estrutura de governo, ele acabava fazendo conluios com esses diversos senhores feudais para poder, numa época de guerra, convocá-los para os defenderem, eles tinham os monopólios das armas, para poder os ajudarem. Então o rei, ele nunca deixa de existir, mas esse rei, tem o poder dele fragmentado por esses diversos senhores feudais que estão colocados ali. Então é uma transição política e econômica bastante interessante. Voltando ao quadro, nós temos as formas de governabilidade e transição que aparecem ali de uma maneira bastante singular, vamos colocar assim. Se tem uma governabilidade imperial, que era da época do Império Romano, que era uma lei universal, proibia determinadas práticas, tinha uma fiscalidade hierárquica muito grande, o povo como um rebanho, né, um povo controlado. Nós tínhamos depois uma governabilidade pastoral, mais ligada à normatização universal que conduz as ações. Então você tinha uma centralidade muito maior, o povo colocado ali como uma criança, propriamente dito. E no governo feudal, costumes regionais, expropriação de serviços de produtos, era um sistema complexo de laços jurídicos excêntricos, operava descontinuamente, o povo como um produto do trabalho, enfim, é uma região totalmente diferente. E a gente pode colocar nesse período, sem dúvida, que uma das razões para entender por que o império cai é porque emergem governos distintos. Então, não é só o mundo romano que está em decadência, o mundo romano que está sendo diluído naquele momento. É também uma forma de governo. Aquela forma de governo imperial, centralizada, forte, dá lugar para uma forma de governo que ela é mais descentralizada, mais regionalizada e, consequentemente, mais complexa. Então, por isso que é uma transição bastante delicada, né? A gente não pode cair na simplicidade de determinismos, achar que tudo é igual como era hoje. Você tem uma transição do Império Romano, uma transição para o feudalismo, e não é só uma transição ali no mapa que aparece para a gente, mas é uma transição na economia, uma transição na política, nos usos e costumes, na cultura de maneira geral. Teoria política em Nicolau Maquiavel. Professor, por que Nicolau Maquiavel? Como a gente está falando do período medieval, nós estamos falando do feudalismo, nós estamos tentando mapear quais eram as correntes de pensamento mais importantes daquele período quando a gente fala na política e na economia daquele momento. Então a gente vai falar do Maquiavel, vai falar do Hobbes e de outros pensadores daquele momento. Esses pensadores tinham uma função dupla. Eles ao mesmo tempo percebiam o que estava acontecendo historicamente e retratavam, escreviam para a gente, e também serviam de referência para quando pensadores e outros governantes fossem ali fazer as suas ações. Então eles têm uma função bastante importante nesse período. Vamos ao quadro. Então, Nicolau Maquiavel, ele está bem nesse período dessa transição, né, de governo que nós estamos colocando. Ele tinha uma família toscana, nasceu na região onde hoje é a Itália, de pobres burocratas, um esplendor econômico interessante e conflitos políticos na Península Itálica. A Península Itálica e a região da Alemanha são regiões de muitos conflitos. Para vocês terem uma ideia, a Península Itálica, dividida em vários reinos, só vai ser unificada como um país por volta do ano de 1870. Então, durante todo esse período medieval, e inclusive no início da era moderna também, a Itália estava ali em vários conflitos. O cargo dele, de Signore Florentina, 1494, né, os grandes livros dele, e o exílio político em 1512, que estão colocados aqui. Qual é a grande ideia, qual que é o grande pensamento do Nicolau Maquiavel? A sua grande obra, né, famosíssima, O Príncipe, em 1513, um discurso sobre a primeira década de Tito Livio e a Mandrágora. Especificidade, há uma ruptura com a tradição histórica, religiosa e moral idealistas, e um objetivo muito grande era a manutenção do poder do príncipe. Então, primeiro, qual que é bastante interessante? Muito embora a gente esteja numa época de início de formação dos Estados Nacionais, a Itália ainda não como Estado Nacional moderno, mas a Inglaterra,
a França, começando essa Constituição, os escritos de Maquiavel não estavam colocados para fortalecimento do Estado ou para fortalecimento de um governo. Os escritos de Maquiavel eles são específicos para o príncipe. Então, qual que é a ideia? Quais são as estratégias? Como que um governante pode fazer para se manter no governo? E essa manutenção no governo, muitas vezes, ela vai ser uma manutenção que para nós hoje seria uma manutenção corrupta, uma certa manipulação. Por exemplo, quando eu penso nos aspectos religiosos, Maquiavel não estava preocupado em que o príncipe servisse a religião. Ele queria que o príncipe soubesse usar a religião para manipular o povo e a partir daí permanecer no governo. Então, o foco da obra de Maquiavel é ajudar os reis, ajudar os príncipes a permanecerem no governo, seja que qual custo tivesse. Por quê? Lembre que no contexto da Itália daquele momento, há vários pequenos reinos, várias vezes a tentativa de golpes, pessoas querendo tirar o príncipe ou tirar um rei de um governo. Então o livro dele é meio como um manual de como esse príncipe pode criar estratagemas, estratégias para se defender e permanecer no governo. Voltando ao quadro. Então, esse objetivo é muito claro em Maquiavel, a ideia de sempre se manter no governo. Então, o método e conceitos dele tem a ver com um convencimento, coerção, fortuna e virtude, a história como grande mestra da vida. Ele não escreve a política, então, buscando um ideal de governo preocupado com a condução do homem para o paraíso, por exemplo. Ele entende política dentro dos seus próprios termos, de acordo com as evidências práticas e empíricas, ou seja, ele se orienta pela utilidade da ação política e não apenas pela política ideal de acordo com uma doutrina. Para eles, a representação de gênero, por exemplo, das mulheres era uma ameaça feminina à grande virtude masculina que Maquiavel está colocando naquele momento. Então, para eles, as mulheres poderiam muitas vezes ser inclusive uma fraqueza na qual o príncipe deveria se proteger, do qual a sociedade deveria se proteger. Então, lembrem disso, que é um ponto muito interessante. Príncipe, Maquiavel, não é um manual de como o Estado se organiza, é um manual de como o príncipe faz para conseguir o poder, para se manter no poder e se afastar de todas as ingerências, quer uma tentativa de golpe, quer uma influência religiosa ou mesmo uma influência que venha do gênero feminino. Teoria política em Thomas Hobbes. Você vai lembrar do seu tempo de escola, quando vocês estudavam Thomas Hobbes, Jacques Bossuet, o próprio Maquiavel e outros pensadores, como os teóricos do absolutismo. Aqueles pensadores que criaram justificativas para que o governo dos grandes reis absolutos da Europa permanecesse. Por que o rei é rei? Jacques Bossuet, que não vem ao caso a gente trabalhar nesse momento, mas você pode ler posteriormente, dizia que defendia a teoria do direito divino dos reis. O rei é rei porque Deus quer. Thomas Hobbes vai criar uma justificativa um pouco mais complexa do que isso. A ideia do homem, lobo do próprio homem, ou seja, o governo existe para organizar as situações, porque senão os homens vios, malvados, não vão conseguir se organizar em sociedade. Diferente de Maquiavel, que pensava em sustentar o poder do rei pelo rei, Hobbes vai ter um pensamento mais complexo. Ele vai dizer da importância do Estado, do governo. Então, o rei é apenas um instrumento desse Estado, desse governo, para a sua manutenção no poder. E é lógico que essa manutenção política também vai ter um viés econômico bastante importante. Vamos ao quadro. Então, Thomas Hobbes, filho de um vigário inglês com uma vida confortável, formado em Oxford e participante da Revolução Científica, ele está ali no contexto histórico bastante importante do Renascimento, e ele vivenciou as revoluções inglesas, lá ali em 1648 mais ou menos, e a ascensão do absolutismo francês. Então ele viveu num período histórico bastante interessante, bastante importante. As suas principais obras, do Cidadão, em 1642, Os Elementos do Direito Natural e Político, 1650, e a obra mais famosa, O Leviatã, de qual nós temos ali a grande frase de que o homem é o lobo do próprio homem.
Para o Thomas Hobbes, o importante é que a liberdade civil é a liberdade que permite o pleno desenvolvimento humano e evita o caos e deve ser garantia sobre a soberania. Então, para ele, só existe liberdade, a liberdade civil, quando você tem um pleno desenvolvimento humano pela soberania que o Estado vai proporcionar. Essa concepção, por um lado, ele rompe com a tradição aristotélica da natureza política humana, e, por outro lado, a noção republicana de sua época de que liberdade não é ser súdito de ninguém. Então, o pensamento de Hobbes, que aparentemente é sutil, não é. A concepção de Aristóteles era aquela concepção de que você tem pessoas que nascem para servir e para ser servos, pessoas que nascem para servir e para ser servidos, gente que é escolhida para ser governante e gente que vai ser só mandado. O Hobbes fala que não, ele fala que as pessoas têm as suas capacidades, as suas potencialidades de ter uma vida segura, uma vida confortável, mas que isso, essa liberdade, ela não é uma liberdade total, ela não é uma liberdade inata, essa liberdade só é alcançada pelo Estado. É aquela ideia que muitas vezes aparece em alguns contos, inclusive mais recentes do nosso pensamento, que é a ideia, ou você tem um caos cataclísmico, ou seja, uma liberdade sem regras, uma anarquia, ou você tem uma liberdade controlada. O Hobbes acreditava nisso, que o Estado era um instrumento coercitivo de alguma maneira, mas que por meio dessa coerção, por meio desses cuidados, dessas regras, as pessoas dentro desse Estado conseguiriam desenvolver aquilo que era a liberdade civil. Essa liberdade civil não era liberdade completa, mas poderia dar mais liberdade para uma pessoa do que um governo que era um governo cataclísmico, vamos colocar assim. Voltando ao quadro. Então, o objetivo do Thomas Hobbes era de legitimar a soberania do Estado para garantir a segurança dos indivíduos, ou seja, um Estado forte vai garantir que os indivíduos consigam se sustentar, consigam se organizar da melhor maneira possível. Os conceitos importantes que o Thomas Hobbes apresenta são os conceitos de liberdade natural e liberdade civil. A ideia é que a liberdade natural ela é uma liberdade do corpo, uma liberdade física, mas que a liberdade civil é aquela que vai dar ao ser humano todas as suas potencialidades. As formas de constituição da soberania contratual, uma conquista espontânea, e os desdobramentos negativos dessa legitimação do Estado, que seria o totalitarismo. A soberania absoluta, então, para o Hobbes, se opõe à soberania de Bossuet, que tem origem divina, e de Rousseau, que é limitada pelos homens. A espontânea também é da mulher para o homem, da criança para a mulher, e conduziria ao totalitarismo. Professor, não entendi essa ponte. Como é que essa ideia do Estado do Hobbes chega ao totalitarismo? Então vamos pensar um pouquinho. Quando eu falo de totalitarismo, eu estou me referindo aqui. Pense em governos como os governos fascistas que nós tivemos na Itália e na Alemanha, o fascismo italiano e o nazismo. Um governo totalitário é um governo no qual você tem um grupo dentro do Estado e esse grupo se acha soberano. Esse grupo acha que ele deve mandar e comandar os outros grupos da sociedade. Ele muitas vezes elege um inimigo e, pela eleição desse inimigo, ele justifica algumas ações que são umas ações autoritárias. Não que Thomas Hobbes tenha criado o Estado totalitário, mas as pessoas que desenvolveram o Estado totalitário maximizaram alguns dos princípios do Hobbes. O que o Hobbes falava? O Estado tem que ser um Estado forte, e por esse Estado forte os indivíduos podem alcançar a liberdade. Então, o totalitarismo é como se fosse uma extrapolação desse pensamento do Thomas Hobbes. Esse Estado forte elevado à enésima potência. Um Estado autoritário, um Estado repressivo, que comanda as ações das pessoas, que não reconhece as individualidades, que não reconhecem que existem pessoas diferentes, que podem pensar diferentes e se manifestar de maneiras diferentes. Então, isso que aconteceu no totalitarismo. Então, o pensamento de Thomas Hobbes foi extrapolado para levar ao totalitarismo. Não significa que ele era totalitário, de maneira nenhuma. No contexto dele, formação das monarquias nacionais, formação dos estados modernos, ele viu a Revolução Gloriosa, ele viu a ascensão do absolutismo francês, então ele está pensando num outro contexto, que é o contexto de justificativa de um Estado forte. As pessoas que pensaram um Estado totalitário pegaram a ideia dele, mas extrapolaram, contorceram as suas ideias. Vamos agora para a nossa segunda situação-problema, soberania moderna e suplício. A apresentação. Considerando a função dos governos, de acordo com Maquiavel,
Lembra Maquiavel, o príncipe, a justificativa do poder do príncipe. E o Hobbes, que é o cara que vai defender o Estado. Como funcionaria o sistema punitivo moderno? Eu tenho que punir as pessoas de que, de alguma maneira, são contras ao governo. Sócrates foi punido por, segundo os pensadores da época, estar detratando o que estava acontecendo na democracia. Sócrates foi condenado à morte porque, segundo o que acontecia na época, ele estava ali acabando com a democracia na época. Então, você tem um sistema punitivo tanto pensando em Maquiavel como pensando em Hobbes. Voltando ao quadro, quais as diferenças entre o sistema punitivo moderno e o sistema punitivo contemporâneo? Lembrem, na história, quando eu falo contemporâneo, eu estou pensando pós 1789. Quando eu falo moderno na história, eu estou pensando aproximadamente, essas datas não são precisas, tá? De 1453 a 1789. Problematização. Suplício. Todo crime é um regicídio, castigo exemplar, ineficiência política e ineficiência econômica. Aqui nós temos o exemplo, a tortura da roda, de 1633, de Jacques Callot. Então, no período moderno, todo crime é considerado um crime contra o rei, um crime contra a majestade. Tanto que existia lá o crime de lesa majestade. O crime não é contra uma pessoa como contra uma instituição. Se eu desvio um dinheiro público, se eu sonego um imposto, se eu cometo um assassinato, qualquer tipo de crime é considerado um crime contra a autoridade real. Então a punição era altíssima, era exemplar, no sentido de proibir as pessoas ou de fazer com que as pessoas nem sonhassem em ser detratoras daquilo que o rei estava fazendo. Voltando ao quadro, só para a gente fazer uma análise mais pormenor da imagem. Então nós temos aqui a roda, né? A pessoa presa na roda, olha. E detalhe, você tem o carrasco, que é o que vai fazer a tortura, o membro da igreja que está aqui colocado para dar uma unção, e há espectadores, né? As pessoas aqui ávidas por essa punição, por esse sangue que estava ali por jorrar. Na resolução a gente pode colocar também que o sistema punitivo moderno era fundamentado na soberania do príncipe e na razão do Estado. O sistema punitivo atual é fundamentado no direito e na governabilidade. Então, punitivo moderno é fundamentado na soberania do príncipe e na razão do Estado, ou seja, o crime é um crime contra o Estado. Que na nossa concepção moderna é a concepção do direito, da governabilidade dos liberais. A dosimetria, a regulação, ressocialização, politicamente sustentável e economicamente eficiente. Eu vou punir uma pessoa que comete um crime na contemporaneidade? Sem dúvida. Mas eu não vou pensar nessa punição apenas e tão somente como um exemplo para que os outros não o façam. Eu vou usar o direito, que é um grande balizador para que não haja exageros, e através desse direito eu vou definir o que vai ser, o que não vai ser punição. Esse crime não é um crime cometido contra o governo, é um crime cometido contra as leis da sociedade que estão sendo colocadas e, se possível, né, na maioria dos casos, muito embora a gente sabe, se eu for debater aqui sobre o sistema penitenciário, o que acontece nas prisões, a gente sabe que no mundo não é perfeito, mas a ideia é de que haja uma ressocialização, que essa pessoa consiga ser retirado, esse que é o bem mais precioso, que é a liberdade, mas que ele possa ser reconduzido à sociedade. Voltando ao quadro, né, essas duas imagens são bastante interessantes, né? É essa diferença entre sistemas punitivos que causa o desconforto ou a percepção crítica presente nessa capa de jornal. Então é uma capa de jornal do Extra, das informações, e a capa fala do tronco ao poste. E ele está fazendo uma referência ao quê? Primeiro, quando fala do tronco, ele está falando do problema da escravidão, quando as pessoas eram punidas de uma maneira bárbara, né? Nem eram por crimes. O escravo muitas vezes desobedeceu, ou o escravo não conseguia mais trabalhar, a punição era o tronco para obrigar os outros a trabalhar cada vez mais. E há alguns anos atrás, nós tivemos aí um caso de um morador que foi pego cometendo um crime e que foi amarrado a um poste e espancado. Então reparem, assim como você tem população assistindo aqui, a população negra meio que
aprendendo, entre aspas, bem grandes, né? Eles tinham ali sofrendo com o que estava acontecendo com esse negro no tronco. Aqui a população assiste também, enquanto o outro está amarrado ao poste. Esse do tronco ao poste, ela é bastante complexa da gente trabalhar, da gente refletir, por quê? Lógico que não está claro, é cristalino, é bastante aparente o erro dessa imagem. Só que imaginem uma sociedade em que uma pessoa se sente no direito de amarrar o outro a um poste e bater. Como que essa herança colonial ainda está arraigada nessa população e como esse sistema punitivo ainda aparece. Aquela ideia de bandido bom é bandido morto, direitos humanos para humanos direitos, todos esses absurdos acabam aparecendo nesse sistema e mostram aí as deturpações desses sistemas punitivos. Vamos agora para a nossa segunda interação. A questão é a seguinte: você conhece outras diferenças entre a política moderna e a política contemporânea? Pense e reflita, eu volto em alguns instantes com a resposta.
Bom, refletindo sobre a nossa pergunta, né, das diferenças entre a política moderna e a política contemporânea, existem várias diferenças, isso é óbvio. A mais clara, talvez, tenha relação com a atuação do Estado. Tanto na política moderna como na contemporânea, você tem estados fortalecidos. A diferença principal é que na política moderna você tinha estados fortalecidos e eram políticas absolutistas, um rei todo-poderoso. Nos governos contemporâneos você tem uma democracia republicana aparecendo de uma maneira muito mais forte. Eleições a cada 4 anos, representatividade. Mas a ideia de um Estado forte que sirva para regulamentar algumas ações do Estado, que principalmente zela por ações relacionadas ao campo político, direcionamentos do governo, ainda continuam existindo em vários momentos da história. São as semelhanças aí e diferenças entre essas características. Vamos ao quadro agora, fazer o nosso recapitulando, falar um pouquinho sobre o que nós trabalhamos nessa nossa primeira aula. Então, nós falamos sobre, pensando nesse viés político e econômico, né, a todo momento, da Grécia clássica, né, a ideia da aristocracia dos sábios, que a gente falou de um pouquinho de Platão, de Aristóteles, a ideia de que existiria um determinismo nas pessoas, aquele que nasce para servir, aquele que nasce para ser servido, e a aristocracia defendia que esses sábios eram os capacitados para governar, geralmente o pessoal da filosofia. Depois a gente foi para a governabilidade imperial, que aparece no Império Romano, a ideia de que o povo é um rebanho, é uma massa de manobra e que esse imperador é um ser superior que deve conduzir esse governo ao seu objetivo. Falamos da governabilidade pastoral, que vai aparecer na transição entre o Império Romano e o feudalismo, a ideia de que o povo é uma criança e essa criança tem que ser conduzida por um governo forte, um governo que está ali aparecendo. Depois nós falamos da governabilidade feudal, né, já característica do período medieval, que o povo é apenas um objeto, ele é colocado num segundo plano bem característico e que você tem alguns grupos que disputam o poder. É lógico que você tem o rei, você tem os senhores feudais e você tem a igreja, que ali estão dentro nesse campo de disputa política no período feudal, mas o povo colocado como objeto. Maquiavel e Thomas Hobbes aparecendo, defendendo os interesses do príncipe, do rei e os interesses do Estado, tanto a legitimação do príncipe, estratégias para que ele permanecesse cada vez mais no governo, e a legitimação da razão do Estado, ou seja, somente com um Estado forte, com um Estado fortalecido, organizado, é que o governo vai alcançar as suas potencialidades e, consequentemente, esse governo vai conseguir também conduzir a política daquela nação. Então a gente está fazendo um histórico, explicando um pouquinho, entendendo um pouco mais como que as estruturas sociais de governo relacionadas à política e à economia estão aparecendo ao longo da história. Falamos desde a antiguidade clássica até a modernidade. Espero que você tenha gostado da aula, espero ter contribuído, ajudado com a sua formação. Espero que você continue estudando, não fique limitado à aula, mas também leia e pesquisa, olhe lá o plano de ensino para você ter algumas referências a mais. E nos encontramos na nossa próxima aula. Bons estudos e até mais.